Bom dia, pessoal. Todos ouvem? Bom dia. Sim, estou ouvindo. Bom dia, sim. Bom dia. O inspetor Cantelli chegou aqui, então vamos dar início à terceira reunião ordinária do Grupo de Governança do Plano de Contingência para Situações de Baixa Umidade. Eu vou passar a palavra, então, para o inspetor de divisão Cantelli. Ele vai falar um pouquinho sobre o monitoramento e ações da Operação Fogo Zero. Ele vai compartilhar a tela aqui com a gente. A palavra está para o senhor. Então, bom dia, senhoras e senhores. Eu vou estar apresentando aqui uma situação de um dos tópicos do trabalho da Guarda Civil, que é justamente a questão de combate a incêndios florestais, que com certeza influencia, né, o clima, a questão do incêndio, também na questão da camada de ozônio, né? Então, esse slide aqui faz parte da nossa formação do pessoal da ambiental, né? Inclusive, já vou até direto aqui nos slides próprios, onde, até pela própria Secretaria do Verde, tem aqui CTA 153, e aqui o símbolo do setor ambiental da Guarda Civil. Aqui a portaria conjunta, né, da Operação Fogo Zero, que trabalha Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Secretaria de Segurança Urbana, Secretaria de Infraestrutura Urbana. E essa portaria, então, tem os representantes de cada secretaria. Também, aqui nós temos a questão além da formação, né, nós colocamos também ocorrências reais, onde a guarda atuou. Então, aqui não são exercícios, são situações em que foi pego incêndios florestais. E, utilizando os equipamentos que nós temos, independente de ser grandes focos ou pequenos focos de incêndio. Então, porque através de pequenos focos é que se vêem os grandes incêndios florestais. Também, o outro tópico que nós pegamos é a parte de educação ambiental, e na educação ambiental aqui nós temos vários tipos de trabalho, né, onde nós informamos a questão da prevenção da fauna e da flora e os vários tipos de poluição que existe, né, que também influencia diretamente na questão do clima. Então, temos aqui poluição do ar, temos aqui poluição da água e outros tópicos, né? Poluição do solo, poluição sonora, radioativa e os vários tipos, onde nós ensinamos o nosso pessoal que é da Guarda Civil, que entrou no setor ambiental, para que nós possamos fazer um bom trabalho nessa questão. O mouse está com problemas aqui. Vai pela setinha, inspetor, ver se dá. Mas agora eu queria sair do setor. Aqui o mouse não... Acabou. A gente acabou de trocar. Bom, só um minutinho, pessoal. Problemas técnicos. Não é pilha, não, porque a gente acabou de trocar. Agora foi. Foi. Também temos a questão do Educam, que é educação ambiental para crianças, né? E na Educam nós também falamos com as crianças vários tipos de atuação ambiental.
e a nossa questão dos nossos trabalhos, né? A questão de resgate de animais. Vários tipos aqui que nós resgatamos os animais feridos, levamos para o Centro de Manejo de Animais Silvestres, onde eles cuidam dos animais e voltam para a natureza. Aqui, no caso, é comércio ilegal de animais, né? Também, como foi falado na questão de combate a incêndio florestal, colocamos para as crianças também esse nosso trabalho. Nós fazemos que a parte de incêndio florestal, ela atua diretamente na questão do clima, né? Então, fiscalização de córregos e nascentes, a questão de descartes de lixo, né? Então, atuando junto às crianças, onde nós ensinamos também a questão da preservação da natureza. Aqui também a parte de veículos roubados que são largados, né, no meio ambiente, então recuperamos também. E outras situações, né, onde nós colocamos de modo geral para as crianças, ou seja, um trabalho preventivo desde da parte escolar. Aqui também nós temos um outro tópico onde nós auxiliamos também nessa questão de divulgação dos trabalhos da guarda, né, da prefeitura, na questão de preservação ambiental. Então, nós atuamos também Opa, sumiu. Deixa eu achar o slide aqui. Subir um pouco. Não, não é esse. Vai com a setinha mesmo para subir. Aqui. Aqui trabalho nas feiras, né? Nossa atuação em feiras de segurança, onde nós também ensinamos o público em geral sobre o trabalho da preservação da natureza, né? E aqui também recreio nas férias, ou seja, as crianças, né, das escolas municipais em férias, ou seja, um programa da Secretaria de Segurança Urbana, juntamente com a Secretaria de Educação, onde nós ensinamos também uma parte prática da questão de preservação da natureza. Aqui é uma tabela feita, né, onde... Espera aí. Isso aqui é a nossa estatística de atendimento em incêndios florestais. Esse aqui não é o meu. Sumiu. Cadê o slide? Aqui. Aqui é a nossa tabela de atendimento de incêndios florestais na cidade de São Paulo, 2023, 24 e 25. Então, na parte de gráfico, nós íamos mostrar a atuação, acabou dando certa situação que não apareceu. Também o Ministério Público de São Paulo, ele quis fazer uma pesquisa quando começou a parte de incêndios florestais no estado de São Paulo. O que a Prefeitura de São Paulo está fazendo
com relação a essa questão. Então, nós fizemos um documento onde foi enviado, onde nós mostramos a parte de treinamento em combate a incêndio florestal, a parte de legislativa, né, onde nós atuamos na questão de incêndio florestal e as ocorrências reais que nós pegamos nessa situação. Então, respondemos diretamente ao Ministério Público sobre nossas atuações. Então, aqui é um resumo, né, do que o setor ambiental da Guarda faz nessa questão de incêndios florestais que, com certeza, influenciam na questão do melhor clima para a cidade de São Paulo. Professor. Nós tínhamos conversado um pouquinho ao telefone sobre a questão dos incêndios urbanos. O senhor me explicou um pouquinho qual que era a atuação também. Sim. Quando tinha os chamados e da identificação dos postos de monitoramento, né? Que eles conseguiam acessar a área urbana e ver alguns focos de incêndio também. O senhor podia explicar para a gente? Sim, essa é a questão da Secretaria do Verde, que eles têm uma central de monitoramento. Bom dia. Bom dia. Senhor secretário, tá bom, senhor, que bem. Bom para a senhora. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Já começou? Já. Eu vou só lá pegar. É o grupo do PCBU, o inspetor Cantelli, ele é inspetor de divisão, trouxe um pouquinho das informações da Operação Fogo Zero para a gente. O que está falando? O inspetor estava explicando para a gente um pouquinho sobre os incêndios urbanos, a O identificação. senhor quer dar uma saladinha? Não, por favor. Eu não quero me interromper. Depois eu... Estamos com a chegada do senhor secretário e, continuando o que nós estávamos comentando, a Secretaria do Verde, em alguns parques, eles têm uma central de monitoramento de incêndios florestais. E essas centrais estão em funcionamento e eles conseguem captar tanto incêndio diurno como incêndio noturno. Eles têm um sensor de calor na cidade. Isso para as áreas urbanas também? Eles conseguem pegar esses incêndios também. O foco é o ambiental, embora também esse sensor consiga pegar outros tipos de incêndio na cidade. Uhum. Alguém tem alguma pergunta para o inspetor sobre os dados que ele trouxe? A gente pode compartilhar depois, né, aquelas tabelas, se o senhor permitir, com o grupo. Sim, eu Eles já... têm acesso aos dados também. Ok. Fazer um Vocês têm, trabalho mais específico e já direciono. Tá? vocês têm números de ocorrências, assim, por mês? Quais tipos de dados que vocês geram? Aquela tabela que nós trouxemos foram das ocorrências anuais, né, 2023, 2024, 2025, e essas tabelas anuais foram por áreas. Então, se foi feito um estudo que na área sul é onde tem mais focos de incêndios florestais que foram atendidos pela Guarda. A Secretaria do Verde também tem uma tabela de focos de incêndio, né, onde eles atendem, como são incêndios próprios nos parques, quando eles conseguem resolver ali, eles têm o registro deles, né? Aí, no caso, incêndios maiores, eles pedem auxílio, nós vamos estar atuando também. Alguém tem alguma pergunta para esse setor? Não? Eu não tenho, bem interessante o trabalho, viu? Parabéns. Obrigado. Você quer dar Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei também se seria com ele, né? Mas eu que teve uma vez que a gente precisou de dados das queimadas e a gente só tinha algo anual. Existe alguma forma da gente conseguir isso diário, até para tentar entender, né, assim, se no dia que teve essa queimada, teve mais atendimento na área, por exemplo, né? Por mais que seja uma área ambiental, às vezes ela pega numa parte que tem pessoas, assim, enfim, né? Bom, essa questão, algumas vezes existe a probabilidade de acontecer, né? E a estatística diária ou mensal é possível, sim, só se fazer
solicitação ou para a Secretaria do Rio de Meio Ambiente ou para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Outra coisa também que acontece é que nas invasões, né, ou seja, pessoas que fazem construções regulares, tem o trabalho da prefeitura justamente para a preservação da natureza, do meio ambiente e tudo mais, tem o processo jurídico e tem um momento em que são retirados essas construções irregulares em locais impróprios. E muitas das vezes a pessoa que está sendo retirada acaba ficando com raiva e coloca fogo no barraco que eles construíram e esse fogo acaba se alastrando. Mas, nesse caso, nós já estamos precavidos e já vamos com os equipamentos próprios para, caso aconteça o fogo, já estamos preparados para isso. E o nosso propósito é nem deixar acontecer. Caso aconteça, temos o combate ali. É isso? Mais algum comentário? Obrigada. Respondeu, Juliana? Então, vamos lá. Obrigada, inspetor. Vamos agora para a rodada de participação dos demais órgãos, né, para suas atualizações, informações, sugestões de indicadores de acompanhamento de cada pasta. Então, queria convidar o inspetor Bispo, pelo CONDEC. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo todos? Sim. Bom dia, sim. Ah, legal. Gente, eu tô com uma dúvida também, que eu sempre estava perguntando para, esqueci o nome da menina que eu estava perguntando, como é que a gente vai armazenar os dados dessas informações dessas baixas temperaturas que já estão ocorrendo no frio e tudo mais? Quem que vai passar? Onde que a gente vai colocar essas informações, né? Porque a gente precisa fazer um relatório mensal ou alguma coisa assim, precisa dessas informações, né? Eu estou com essa dúvida ainda. Não sei se vem o assunto, se vem agora, né? Então, mas é para a gente montar esse relatório final. Estou mais preocupado com isso. Inspetor, vai funcionar mais ou menos como a gente faz no PPCV, né? Mensalmente, eu acho que dá para apresentar esses relatórios, né, do que acontece, e no final apresentar um relatório com todos os dados do período. A gente está tentando, junto com o Smith, criar uma plataforma onde cada órgão já coloque ali os seus dados. Então, aconteceu alguma ação, alguma coisa, já vai lá, porque fica mais fácil até para a gente, porque, principalmente no PPCV, no PCBU, como está começando agora, ainda não é tanto, mas quando tem uma chuva, nós somos muito demandados, tanto pela imprensa quanto pelo informativo do prefeito, e aí a gente precisa sair ligando para todos os órgãos para saber o que aconteceu. Então, a gente está, até o inspetor Malta, né, que agora está saindo e entrando o inspetor Rodrigues, eles participaram dessa reunião e a gente está vendo como fazer essa plataforma, porque eles pediram uma imersão aí de 5 dias, o que fica inviável para os servidores, ficar 5 dias aí. Então, a gente está conversando com eles para alinhar isso, e aí a ideia é ter uma plataforma que facilite essa comunicação. Mas, por enquanto, a ideia é sempre, nas nossas reuniões, apresentar um relatório, e aí, no final do ciclo, apresentar o relatório final. Então, tá bom, então vamos continuar do mesmo jeito, legal. Então tá bom. Pelo que eu sei, todos vão ser permanentes agora, né? Que não tem como fazer esse nosso grupo ser um grupo assim por período, né? Pelo que eu estou vendo aí agora, né? Tá difícil, né? Porque o PPCV a gente já está mudando para ser permanente, e eu acho que o PCBU vai acabar mudando também. A gente não tem mais um período de chuva, qualquer hora pode chover, então a gente, enfim, deve mudar isso, mas por enquanto a gente está num ciclo, né? Está respeitando o ciclo pelo decreto. Pela portaria ou é decreto? Decreto, pelo decreto. Então as nossas ações aqui da Defesa Civil continuam as mesmas, né? Na atuação, no apoio, se precisar, a gente faz o mesmo acionamento que a gente está fazendo sempre, tá bom? Tá bom. Obrigada. Bispo, só uma questão. Acho que enquanto a gente não tem esse sistema, né, seja pela Smith ou seja até pelo SMAI, se no futuro a Smith não der certo, né,
a gente pode criar um SharePoint compartilhado entre nós membros, né, para ficar um pouco mais organizado essa questão, se vocês acharem que é válido, né, que não é um trabalho a mais, a gente pode concentrar os dados lá e até para um órgão conseguir acessar dados de outra secretaria. O que vocês acham? Não, para mim, toda a informação que a gente conseguir juntar e deixar num ponto só, para nós é melhor. Para todo mundo tá visualizando. Eu acho que é bem válido, sim. Vou criar, então, esse SharePoint e a gente compartilha com você. Tá bom, obrigado, hein? Bruna, representando o CGE, tem algo a dizer, Bruna? Bom dia a todos, bom dia, secretário. Acho que não, por enquanto está bem tranquilo a questão da umidade, os dias estão frios e úmidos, deve começar a apertar um pouco mais a partir do próximo mês, especialmente agosto. A gente está aí monitorando 24 horas por dia, todos os dias, e a gente sempre coloca as informações no grupo do WhatsApp aí também, mas se precisar de alguma outra plataforma, formalizar por e-mail, enfim, qualquer mudança é só contar com a gente, está tudo certo por aqui. Mas eu acho que não tem um grupo do PCBU, A acho que gente está formando, só Tá tá bom. faltando 2 telefones. tá bom, porque daí ficou um Tem, grupo do sim. PCBU. Do PCBU não, tem PPCV, tem outros, mas do PCBU não tem. Desculpa. Não tem, não. Tem até 2 de chuva e o de Não, baixo. chuva tem 8. É que a gente está em um que chama baixa É umidade. fogo zero. Zero. Unificou, mas não é só de baixa umidade mesmo, não. A gente vai estar criando aqui, acho que nos próximos dias já vai estar disponível. Magali? A Juliana trouxe uma apresentação dos nossos indicadores. Ela vai pôr. Eu vou por aqui. Vocês estão conseguindo? Ah, não, pera. Deu para ver? Dá para ver? Sim. Sim. Então tá bom. pra ver. Sobre os indicadores para o PCBU, a gente tinha pensado, né, na quantidade diária de atendimento em serviços de saúde relacionado a CIDs, né, a diagnósticos que possam estar relacionados à baixa umidade do ar. O problema é que hoje o nosso sistema que agrega todos esses dados, lá o CID não é obrigatório. Além disso, a gente tem uma questão que a data de consulta é diferente da data de início de sintomas, né? Então, muitas vezes a pessoa chega na consulta depois de uma semana, às vezes até um mês, com esses sintomas e não tinha procurado antes o serviço de saúde. Então, pensando nisso, né? Então, eu até tinha falado isso na reunião anterior, que isso era uma questão, né? Que a gente precisava sentar e pensar como que isso poderia acontecer de forma que a gente pudesse usar como acompanhamento, né? E aí a gente pensou, então, na unidade sentinela do nosso programa, né, do Vigiar. Então, só explicando um pouquinho para vocês, a unidade sentinela é um serviço que exerce vigilância epidemiológica de casos de doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos que apresentem um ou mais sintomas respiratórios, como dispneia, sibilo e tosse, e que pode estar associada a outros sintomas e nos agravos de asma, bronquite e ira. Esse tipo de estratégia foi estabelecido pelo Ministério da Saúde e a gente usa aqui desde 2016, se eu não me engano. E aí a gente faz essas notificações, elas são feitas por amostragem no município de São Paulo. Então, a gente tem hoje 28 unidades sentinelas. São 28 unidades de saúde, pode ser AMA, UBS ou AMA e UBS, que fazem essas notificações para a gente. O foco da unidade de sentinela do Vigiar é na poluição atmosférica. No entanto, as situações de baixa umidade, elas se agravam, né, agravam a poluição atmosférica e os sinais e sintomas nos 2 casos são semelhantes. Uma coisa também que a gente tem de dados importantes que a gente coleta pela unidade sentinela é o CID e a data de início de sintomas. Então, até trouxe aqui um exemplo. Antes disso, essas são as 28 unidades sentinelas que a gente tem hoje, tá? Então, elas estão espalhadas pelo município todo. A gente tem por UVs, né? Que são as nossas unidades de vigilância em saúde. Então, a gente tem 28 UVs espalhadas por São Paulo toda, e cada UVs tem uma unidade sentinela.
Então, isso, eu trouxe aqui como exemplo um gráfico do ano passado, numa época que a gente teve bastante baixa umidade do ar. Então, aqui embaixo dá para ver, não sei se o meu mouse aparece para vocês, mas a gente tem desde o dia 1/7 até o dia 29 de setembro de 2024. Todas as coluninhas são as quantidades de atendimentos, de notificações dessas unidades sentinelas. E a curva é a umidade relativa do ar nessa época, e a gente tem aí as três umidades, né? As 3 estados, né? De atenção, alerta, emergência. Então, só para, né, ficar mais claro, né? Porque o gráfico parece meio confuso. Ó, a gente tem, por exemplo, nessa época, né, no comecinho de julho, que a gente teve um baixo atendimento em períodos de umidade mais alta. Então, isso demonstra que a umidade tem uma influência, né, sobre os atendimentos de saúde. E, em contrapartida, a gente também tem aqui, ó, períodos de baixa umidade, então a curva verdinha está aí abaixo da linha amarela, e alto atendimento dessas unidades sentinela. Então, foi isso que a gente pensou em usar como indicador para o PCBU, né? E aí, lembrando que isso é por data de início de sintoma e não data de consulta. É isso que a gente pensou. Perfeito, Juliana. Acho que é bem legal esses dados, né? Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa sobre a apresentação da Juliana. Não, eu só tenho que falar parabéns para ela, ficou muito bom. Parabéns mesmo. Muito bom. Vai ser o dia aí do PCBU, né? Cruzar isso com os dados de CGE, umidade, temperatura também, né? Parabéns, Acho que só... pelo trabalho. Obrigada. Acho que só tem uma coisa para citar, que essas notificações, elas são contínuas. Então, as unidades vão mandando para a gente, né? E a gente vai colocando nos nossos bancos de dados, mas às vezes acontece, é um pouco flutuante, pensando que realmente tem muita gente que leva os filhos depois de um mês, né, para passar em consulta e refere que faz um mês e tudo mais. Então, o gráfico pode sofrer uma variaçãozinha. Então, esse do ano passado, o pessoal já não está mais notificando, porque realmente, dificilmente alguém vai falar que começou há um ano, né, os sintomas, mas mesmo que a gente mande para vocês o relatório, ele vai mudar ao longo do tempo, tá? Dificilmente ele vai ficar a mesma quantidade, porque vai passando semana e vai aumentando os casos. A atualização, ela é diária, semanal? Como que funciona? As unidades sentinelas, elas têm um prazo de até o dia 10 do mês seguinte. Então, hoje, por exemplo, eles teriam que colocar tudo de maio. Mas tem muita unidade sentinela que vai notificando dia a dia, porque eles acham mais fácil do que sentar tudo de uma vez e notificar tudo do passado. Mas a gente deixa aberto isso para as unidades, até porque não é uma notificação compulsória, né? Elas não são obrigadas a notificar todos. Então, vai muito também da sensibilização das equipes, né? Então, a gente, até a Renata hoje não está aqui, porque ela está numa reunião de unidade sentinela, e a gente faz isso continuamente para manter eles ativos para notificar. Então, assim, depende muito da unidade. Tem unidade que todo dia está colocando, tem outras que deixam mais para o final, começo do mês. Só para vocês entenderem, é uma ficha específica de atendimento para a unidade sentinela do vigiário. Então, se a criança tem problemas respiratórios, eles abrem essa ficha, que tem várias informações, como se ela mora próximo a uma fonte poluidora, o endereço, quanto tempo ela fica, são várias informações, e aí no final, quem valida a ficha é o médico, ou o pediatra, ou o generalista, né, que atendeu essa criança, colocando o CID e colocando o carimbo dele. Valida essa ficha, e aí é uma criança, né, que passa a ser da unidade sentinela. Então, são dados primários, às vezes a gente acha que são menos atendimentos, mas é uma amostragem. Então, a unidade sentinela funciona como uma amostragem, mas funciona muito bem, e assim, a gente cada vez mais fazendo análise de comparação, né, como a Juliana colocou,
a gente vê que os dados batem muito, até porque a ficha é de início de sintomas. E o atendimento nas unidades são por atendimento, as consultas, né? Então, às vezes, quando chega uma criança que entra para a unidade sentinela, do vigiar, pergunta quando começou o sintoma. Então, é o início dos sintomas. Então, acaba batendo certinho. E por isso a gente consegue fazer essa análise que a Ju fez, de baixa umidade, se bateu, né, com o problema que a criança está apresentando. Bom, só para complementar. Obrigada, Magali, Juliana. Vou passar então agora para a Fabi, representando a Seclima. Mais pertinho que eu falo baixo. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ó, a gente vai passar aqui rapidamente. A Seclima, ela não tem exatamente dados primários, assim, né? A gente não gera tantos dados de campo. A gente atua mais em articulação com outras secretarias. Então, aqui a gente trouxe alguns indicadores do PANClima, que é um plano aqui muito importante para a secretaria, e a gente separou alguns que tem mais a ver com o PCBU, que a gente pode eventualmente usar os indicadores que o próprio PANClima já atua junto com as outras secretarias, né, para a gente pensar em dados aqui dentro do PCBU. Então, o primeiro deles seria esse aqui. Ele é meio amplo, né? É um indicador, é uma ação meio ampla, que é a 17. Ela fala muito de resíduos, mas ela também fala sobre ecoparques implantados no município, né? Então, a presença de parques, né, para a gente saber se a presença de parques na cidade tem algum efeito sobre a umidade e temperatura, né? Somente isso mesmo. Claro que esses dados também estão no GeoSampa, mas a gente ele tem a ver aqui com o PCBU. A segunda ação que a gente separou é a ação 19, que tem a ver com uma conversa com os dados da CETESB. Tem aqui vários dados de qualidade de água e tal, mas o que importa mais para a gente é esse dado aqui de qualidade do ar, que a CETESB ela lança relatórios informativos sobre isso. A gente pode também estar sempre olhando para isso dentro do PCBU. Como a Juliana falou, né, não é uma questão de umidade, mas a poluição do ar ela está super relacionada também a doenças e ela conversa bastante com a umidade do ar também. A próxima ação aqui seria de permeabilidade em espaços e equipamentos públicos, que é uma ação que o PANClima acompanha bastante. Isso talvez seria faria mais sentido junto às escolas, né, aproveitando que a educação já está com a gente. Acompanhar essa questão da permeabilidade é uma coisa mais indireta, mas de qualquer forma, acho que dado nunca é demais, a gente pode... Obrigado. Então, a gente pode acompanhar também essa ação, que também já está dentro do PANClima, então não custa olhar para ela. A próxima aqui que a gente separou é a questão das doenças contagiosas. Aqui também tem essa ação feita junto com a Secretaria de Saúde, e ela fala sobre o mapa de arboviroses. Eu não sei como que seria, se teria dados sobre essa questão, mas eu achei uma meta que pode ser interessante, que conversa, né, o tipo de vírus. Não sei se tem mapeado quantidade de ocorrências, depois a gente abre para a Secretaria de Saúde falar algo sobre. Aqui nas metas, nos indicadores, o PANClima ele não coleta números especificamente, ele estava mais preocupado em inserir a pauta de mudanças climáticas dentro desse plano de contingência de arboviroses, né? Então, ele acompanha mais isso. Mas caso tenham números dessas doenças, os vetores, né? Talvez seja interessante. É mais uma ideia, né?
Aí tem essa também, que é do vigiar, que a Juliana já explicou muito bem, que ela também é uma meta do Panclima, então aqui a gente já está muito bem contemplado. E a última seria essa ação aqui de plantio de árvores, né? Os indicadores que mais importariam para a gente seriam esses dois aqui, de cobertura mesmo no município, cobertura arbórea, que a gente sabe também geralmente onde tem uma vegetação mais densa, a umidade tende a ser mais alta, né? Então, até para direcionar plantios em espaços menos arborizados e com maior temperatura, né? Ilhas de calor e baixa umidade. Então, pode ser um dado interessante também para a gente olhar ao longo do ciclo do PCBU. O problema desse dado é que aqui dentro do Panclima ele olha mais por copa, ou seja, por indivíduo, então ele depende de um inventário, que é bem difícil de fazer, e geralmente é realizado, acho que o último, não sei se foi em 2020, se eu não me engano. Então é uma coisa que não é uma atualização contínua, né? Igual os dados de saúde, igual os dados de umidade, de temperatura. É uma coisa mais estática, que a gente não tem um controle em tempo real, né? Mas, de qualquer forma, é um dado interessante. E também agora, né, a gente até listou aqui em resumo, mas também agora tem a questão do fogo zero, que a gente pode também pegar esses dados para acompanhar focos de incêndio, né, e fazer o cruzamento desses dados com presença de vegetação perto, temperatura e ocorrência também de doenças respiratórias. Caso o Cantelli, que esteja aqui, não consiga ceder esses dados, a gente pode ver com verde, não sei quem que é mais fácil para a gente, mas acho que seria legal ter isso aqui dentro do PCB. Bom, da nossa parte é isso aqui, é mais isso que a gente separou. Mas... Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Pergunta não, só uma colocação. Eu achei que ficou bem interessante essas ações, que agora vão virar metas, né? Isso, E aí, mas a de arboviroses, ela é a publicação do plano de contingência de arboviroses. E aí é publicação anual. Então, essa ação, ela é especificamente ao plano de contingência de arboviroses. A gente não descreve dados. Se precisar, óbvio que as zoonoses têm esses dados, a gente pode conseguir, não tem problema nenhum. Mas as arboviroses, elas estão ligadas mais às altas temperaturas, né? Com o aumento da temperatura, a restrição hídrica, e aí o aumento de arbovirose. Tanto é que a gente fala de 2015, que teve aquele boom da dengue, por conta de uma estiagem que teve entre 2014 e 2015. 2015 teve aquele boom da dengue, porque aí teve mais chuvas e aí aumentou. Mas a gente pode... vocês que são as especialistas aí. Se vocês acharem que não tem muita relação, acho que também não faz sentido, mas foi só assim que eu bati o olho, como eu não entendo muito, né, dessa relação com a umidade. Caso vocês acham que faz sentido trazer os dados, você poderia falar alguma coisa para a gente em relação à umidade? Aí seria interessante, mas se vocês acharem que não tem a ver, é vocês que mandam. Não, só uma observação, mas se vocês acharem, a gente pode conversar aqui também, analisar, mas eu acho que está mais ligado à estiagem do que à baixa umidade. Perfeito. E aí, quando você falou dos dados de queimadas, que também a Juliana falou, é super interessante a gente ter os dados. O ano passado, a gente teve aquele período, né, de baixa umidade, queimadas, altas temperaturas em São Paulo, e eu peguei os dados com a Secretaria do Verde e eles me deram como cicatriz de queimadas. Eu não sei qual é a nomenclatura, né? Mas eles me deram como cicatriz de queimada. E quando a gente jogou isso na análise de atendimentos de unidade sentinela, baixa umidade, acaba que coincide na hora da avaliação. Então, seria muito interessante a gente ter esses dados, sim, até para análise. Eu acho que todo mundo dando os dados para vocês nesses relatórios, depois a gente consegue juntar tudo, né? Bem interessante. Parabéns pela apresentação.
Obrigada, gente. Eu acho que com isso encerramos aqui. Queria perguntar se alguém tem alguma sugestão de pauta para a próxima reunião. Enfim, se alguém tiver alguma sugestão, já pode colocar aqui. Não? Não. Então, vamos pensar aqui na Seclima, mas se vocês estiverem aí no meio do caminho, por favor, nos encaminhem. Acho que é isso, secretário, Eu queria agradecer a presença de todos, lamentar o meu atraso, porque eu estava fazendo uma palestra de um evento aí da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, lá na Uninove, na Universidade 9 de Julho, e entre terminar a palestra e a locomoção, cheguei um pouco tarde, não vi o total da apresentação do inspetor Ivair Cantelli, mas eu agradeço muito a apresentação, a prestação de contas de todos, e vamos continuar pensando, né? Eu acho que seria interessante a gente também fazer uma pesquisa sobre como cidades que enfrentam isso, o que eles têm feito, né? Como é que nós podemos aprender com o mundo, né? Porque essa questão deve ocorrer, principalmente, lembrando assim, Edimburgo, na Escócia, que é uma cidade que está sempre uma bruma, né? O que eles fazem lá? Deve haver outros lugares aí também com os quais a gente possa aprender, né? Mas muito obrigado pela participação, estamos abertos aí a sugestões. Na verdade, o que nós queremos fazer? Poupar vidas, poupar saúde, melhorar a qualidade de vida da população, né? Tempos difíceis já estamos vivenciando, tempos piores ainda virão, infelizmente, né? Então, vamos ficar prontos aí. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Bom Bom dia a Obrigada. todos. Bom dia.